Bom, gente, está chegando, está se aproximando um dos períodos mais execráveis que nós temos no Brasil, que é o período eleitoral, né? Aquela coisa toda, aquele festival, aquele espetáculo dantesco de aparências, aquela coisa abjeta. Eu vou trazer para vocês nesse vídeo uma ideia. Vou trazer para vocês nesse vídeo uma constatação na realidade que tem afundado, obviamente, o Brasil na lama a cada dia mais, tá? E também não tenho esperança que isso vai melhorar, não, gente. Não tenho mesmo, não quero aqui dar uma de Schopenhauer, ser pessimista ao extremo, mas eu não vejo nenhum tipo de indício de melhora. Do que eu estou falando? Eu estou falando o quê? O elemento principal, né, que habilita uma pessoa a ser um governante, e agora especificamente no caso das eleições municipais, no Brasil este elemento é totalmente desprezado, né? Este elemento é totalmente hostilizado, inclusive, que é o elemento intelectual, né? Que é o preparo intelectual, que é a sofisticação intelectual do governante ou do candidato a governante. No Brasil isso não importa. As pessoas nem pensam nisso. Tamanha a estupidez que já está arraigada no povo, as pessoas nem fazem essa reflexão. O que nós mais temos aí na política nacional são semi-analfabetos. São verdadeiros, como dizia essa de Queiroz, estafermos, né? Parvos, apedeutas, pessoas burras mesmo, pessoas que não sabem falar, não sabem se expressar, não sabem escrever, não têm noção básica de gramática, né? Isso, quer dizer, esta é a principal razão, não é, da putrefação que nós temos no cenário político nacional. Tudo parte de um preparo sofisticado do governante. Tudo parte disso. E no Brasil isso é simplesmente desconsiderado. Eu me lembrei muito de Platão, na República. Platão, vocês sabem que era totalmente avesso à ideia de democracia, né? Ele tinha sérios problemas com a democracia, ele achava que o sistema democrático era um sistema falido porque era inviável. Então ele justificava isso também com duas coisas muito importantes. Primeiro, ele dizia que o povo, que a massa, ela tende a ser guiada pelas aparências e não pela substância real, e sim pela aparência. Então o sujeito vai votar em alguém por aquilo que esse alguém transparece, tão somente, né? Isso é um problema sério, né? E, em segundo lugar, quer dizer, não há hierarquia aqui, apenas um outro ponto, Platão dizia que as pessoas são diferentes, que as pessoas, para governar um país, uma nação, um estado, um município, como é o caso, a principal característica dessa pessoa deve ser a busca irrefreável pelo conhecimento, deve ser o preparo intelectual. Platão dizia que aos filósofos era assegurado, portanto, ali os cargos de governo, não poderiam ser outras pessoas. Portanto, para ser um governante em Platão, a pessoa tinha que ser um filósofo, um amante do conhecimento, um ser que reflete para o bem, a questão da sofocracia, não vou entrar nisso agora aqui, mas era isso. Portanto, o governante que é, digamos, vazio sob o aspecto cognitivo, filosófico, etc e tal, é um governante, por definição, inapto e inepto para o cargo. Hoje, quando a pessoa vai votar, ela pensa em tudo menos nisso, né? Portanto, nós podemos dar razão a Platão no que se tange à aparência. Principalmente no cenário das eleiçõezinhas domésticas municipais e mais especialmente ainda no que se tange aos vereadores, ou aos candidatos a vereadores, o sujeito começa, arruma uma cesta básica para faz um quebra-mola na cidade que estava precisando,
faz uma coisa aqui. Quer dizer, ele vai construindo todo um arcabouço de aparências e ele ganha o voto. Basta ele ser popular também, né? Tem que ser conhecido. Né? Ah, ele é conhecido e, pô, ele dá cesta básica para um, para outro. Esse é o político que nós queremos. E aqui está o erro mortal. O erro que tem levado ao Brasil à lama. E dela não vai sair caso essa situação não mude, o que eu acho que não vai mudar. Portanto, raciocínio lógico aristotélico, continuaremos na lama. Né? Despreza-se a cultura, despreza-se o conhecimento, despreza-se o intelecto, despreza-se a filosofia e o Brasil continua nesta lama, nesse lodaçal terrível. No mundo ideal, a pessoa quando vai votar, inclusive tome isso como uma sugestão. Olhe para o seu candidato e veja qual que é o preparo intelectual dele. Daí tudo se parte. Você não pode votar em pessoas absurdamente desinstruídas, em pessoas que não tenham refino intelectual. Olha, Jota, você está sendo preconceituoso. Não, preconceituoso é o caramba. Isso é um conceito e um conceito apodítico. Governantes devem ser intelectuais, devem ter preparo para tanto. É a principal característica, é a condição sine qua non. Condição sine qua non para que um país tenha perspectiva de melhor. Agora veja, é tudo muito desanimador, é tudo, quer dizer, não tem nada de alvissareiro no nosso cenário nacional, porque é claro, como é que você vai esperar que uma pessoa vote tomando por premissa a intelectualidade de um candidato, sendo que a própria intelectualidade no Brasil é uma coisa desprezada? O intelectual no Brasil, aquele que busca o conhecimento, ele é ridicularizado. Faça uma experiência você. Se reúna lá com seus amigos em um botequim e lance um tema na rodinha, na mesa do bar. Fala, vamos falar aqui sobre, sei lá, materialismo histórico dialético, que é uma premissa fundamental, inclusive, para quem se diz de esquerda. As pessoas vão olhar para tua cara, vão começar a rir, ou então vão te chamar de chato, de inconveniente, tal, mas é porque tornou-se isso no Brasil. Né? O refino, o conhecimento, a filosofia, a literatura, a antropologia, a história, né? Tornou-se algo irritante para o brasileiro. Né? É um povo que despreza o conhecimento, é por isso que está do jeito que está. Né? E se você não tem um corpo de governantes que possuam esse preparo intelectual, obviamente a população nunca vai sair desse lodaçal, nunca vai sair desse cenário desprezível que se encontra o Brasil mesmo. Né? Porque tudo parte disso. Tudo parte disso. As melhorias sociais, né? As políticas públicas eficazes, tudo parte de um governante preparado intelectualmente. Né? Não adianta ser conhecido, ter popularidade. Isso é uma ninharia, né? Nós temos que começar a nos preocupar com a capacidade intelectual dos candidatos. Porque isso e somente isso pode salvar o Brasil, né, dessa situação deplorável em que se encontra. Eu acho que eu disse no começo do vídeo, eu não tenho esperança que isso vai acontecer, mas eu não posso deixar de falar. Ontem eu tomei um táxi com um amigo, eu estava com muita pressa, eu precisava voltar para casa, só que ele estava com uma passageira no carro, que também era conhecida dele, ela não se importou dele me pegar junto com ela no carro. Aí eles estavam ali conversando entre eles sobre a política agora, sobre as eleições municipais. Essa passageira é de uma cidade aqui perto, uma cidadezinha pequenininha, e ela estava dizendo o seguinte, olha, tem uma candidata vereadora lá, que ela é cabeleireira, né, e ela é muito conhecida, e é por isso que ela vai ser eleita vereadora, porque ela é conhecida, porque ela tem popularidade. A popularidade no Brasil virou, quer dizer, um elemento substancial para galgar-se um cargo público.
A popularidade, no máximo, é um elemento corolário, não pode ser o elemento principal. Não pode ser o elemento principal. É por isso que a situação nunca vai melhorar. Não adianta, não adianta. Nós temos um congresso hoje que se diz conservador. Pergunta para alguém lá se já leu Edmund Burke. Pergunta para alguém lá se já leu alguma coisa do Winston Churchill. Nem sabe quem é Winston Churchill. Uma nação cujos governantes são despreparados intelectualmente é uma nação fadada ao insucesso total, absoluto e restrito. Bom, eu falei sobre Platão, né? Quer dizer, a circunstância principal, né, para o governante, né, é ter um preparo intelectual. É ser um homem, uma mulher que busca de forma irrefreável o conhecimento, que faça reflexões. Inclusive a ideia de política foi totalmente deturpada ao longo dos tempos. A política grega, gente, a polis, né, quer dizer, o governo, o controle da cidade, né, com todas as premissas a ela imanentes, né, a democracia, tudo isso foi deturpado. Hoje a política nacional é um grande empreendimento de sicários da pátria. E tudo isso, todos esses problemas advindos do despreparo. Claro, claro, claro. Se você for votar nessas eleições municipais, tente fazer esse exercício, olhe para o seu candidato. Né? Entabule uma conversa com o seu candidato. Tenho certeza que você vai repensar. Né? Olha, especialmente no que se tange à Câmara de Vereadores dos municípios. Gente, mas é cada barbaridade, é cada grosseria, né? Coisa totalmente tosca, um negócio absurdo. Que esperança tem um país desse, que se porta assim? Nenhuma, nenhuma. Grande desperdício, né? O Brasil é um país fenomenal. Entregado a estafermos. Olha, eu citei aqui Platão, a questão das críticas severas de Platão à democracia. Eu sou contra a democracia de forma alguma. A democracia é muito viciada, né? Ela tem muitos problemas, mas ainda acredito que seja o sistema mais factível de poder dar certo. Bom, tem a questão também que às vezes eu flerto um pouco com a monarquia parlamentarista, mas essa é uma outra questão. Né? Mas a democracia tem que ser remodelada. A democracia, ela é moldável, tá? O Lula falou uma coisa um dia aí de democracia relativa, da forma que ele falou, ele ficou muito estranho, mas há sim um relativismo na democracia. Ela tem que ir se ajustando, ela tem que ir se aperfeiçoando na medida do possível. E nós temos provas históricas disso, por exemplo, a própria democracia grega, que é a democracia, vamos dizer, original, ela encontrava nos deuses... Quer dizer, uma das figuras mais importantes e essenciais. Hoje a nossa democracia é laica. Então veja que há alterações no arcabouço democrático. E isso precisa acontecer hoje. Precisa acontecer hoje neste assunto específico. Colocar no poder quem tenha condições intelectuais para tanto. Como vai fazer isso? Eu não sei. Eu não pensei nisso. Não sei. E nem é o assunto do vídeo. Mas tem de colocar pessoas preparadas. Caso contrário, e que infelizmente por um grande infortúnio é o que eu acho que vai acontecer, que vai continuar acontecendo, é esta miséria que nós temos no Brasil. Gente, pensem nisso, reflitam sobre isso quando chegar, não, comece a refletir agora, né? Para que quando chegue esse período execrável de eleições municipais, você tenha um voto digno, né? Um voto digno, um voto robusto. Gente, eu não fiz os pedidos, faço agora. Você que não conhece o canal e chegou agora, peço que se inscreva. A sua inscrição é fundamental, ela é gratuita e você nos ajuda muitíssimo. E também o resto do protocolo, né? Curtir o vídeo, compartilhar, acionar a sinetinha, etc e tal. Tá bom? Muito obrigado, gente, até a próxima.